Mas Muita vem gente cá, anda essas fazendo duas lives, letrinhas aí quer que fazer vieram um museu, que criar uma sala de design, e algumas criar uma pessoas segunda acham que é casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado, por exemplo. Olá, tudo bem? Como estão? Seguindo os protocolos, se cuidando, distanciamento social. Eu sou a Adriane Azevedo e esse é o canal do YouTube do Sim de Bancários. Nós aqui conversamos sobre teatro, mas nós temos outras aulas: dança de salão, inglês, ginástica, yoga. Aproveite todas, convide alguém, se inscreva no nosso canal. Essa semana nós estamos com a segunda aula sobre iluminação com Casimiro Azevedo. Vamos aprender o que a iluminação muda no espetáculo e como é que a iluminação acontece no palco. Como o operador, como a pessoa que cria a luz e opera a luz, faz com que as luzes aconteçam no palco. Mais uma aula com Casimiro Azevedo. Fiquem bem, boa semana! Fisicamente falando, a iluminação ela funciona da mesma maneira desde os anos 60, se tu for parar para analisar e tu excluir a questão digital do que a gente está falando. A iluminação é basicamente um sistema elétrico que tem dimmers. Dimmers, que a gente chama, na realidade, um potenciômetro elétrico que permite que tu consiga variar a corrente manualmente. Ou não manualmente, automaticamente, mas tu consegue variar uma corrente elétrica de 0 a 100. Os dimmers são o que vão controlar a iluminação no palco e a intensidade dela lá. Nós temos inúmeros canais de eletricidade dimmer que saem da cabine e chegam no palco. Isso daí é o básico. Tu tem um console de iluminação que vai controlar justamente esses dimmers, então tu vai ter um monte de canais na tua frente e tu vai ter muitos potenciômetros, que a gente chama de dimmer. Não tá bem certo chamar de dimmer, mas é como a gente chama. E tu vai levantar esse dimmer e lá no palco vai aparecer uma luz que está programada ali. Basicamente assim funciona toda a iluminação. Vai ter uma tomada lá no palco em que vai ter conectada um artefato de iluminação, que vai ser aquelas latas que vocês veem no teatro ou em show e tudo mais. Vai estar conectada nessa tomada. Essa tomada tem uma eletricidade variável que é controlada pela minha mesa. É isso que é. Aí existem inúmeras qualidades de iluminação, né? De luz, na real. Porque a gente pensa em iluminação, a gente pensa em luz de casa e tudo mais. Mas tem várias grandezas científicas que são usadas para qualificar a iluminação, né? Então a gente tem lumen, candela, lux, a gente refração, a gente tem reflexão. Então tem o desenhista de iluminação, que é o cara que vai pensar em iluminação, que vai criar a iluminação, ele necessariamente precisa conhecer essas coisas, porque tu precisa saber como que fisicamente a luz funciona. Isso às vezes não precisa ser tão teórico, mas é importante ter a teoria, porque se tu tem a base, sair da base é muito fácil. Então é importante de saber o que são cada uma dessas coisas. E esses artefatos de iluminação, eles modelam a luz de uma maneira neles para que a gente consiga utilizar inúmeros tipos, qualidades de luz lá no palco. Então a gente tem artefatos básicos que todo teatro tem, que vai ser a Par 64. A Par 64 é a mais comum de todas as lâmpadas. Par em inglês significa Parabolic Aluminized Reflector Light. Então, ele descreve o que é a par. A par é justamente uma lente parabólica aluminizada com um refletor atrás. Então, ela é uma lâmpada só que
comporta todas essas coisas. E ela parece muito um farol de Fusca, porque é exatamente isso que ela é. A par é um farol de Fusca, porque elas foram criadas primeiramente para servir como iluminação de aeroporto e voo. Por quê? Porque ela é uma luz muito brilhante. Ela é muito brilhante. Ela não chega a ter, a menos que tu utilize lentes próprias, ela não chega a ter uma qualidade assim de focal, mas ela tem uma qualidade de brilho muito alto. Então ela começou a ser utilizada em aeroportos, e depois ela começou a ser utilizada em estádios, e ela virou, justamente porque ela é muito barata de ser feita, em comparação com outras, ela virou um farol de Fusca. Então é isso que é uma par. E ela tem diversos focos que fazem com que ela seja mais difusa ou menos difusa. E essa é a mais comum que tu vai encontrar em todos os teatros. Tem daí o Fresnel e o PC, que funcionam da mesma maneira, eles são o mesmo artefato com uma lente diferente. Por isso que a gente chama de PC, porque é plano convexo, porque a lente dele é um plano convexo, então a luz dele é dura, ela é bem focada, super focada, e tu consegue ter um controle de distância e zoom nela, porque conforme tu vai afastando a lâmpada, o foco vai fechando, né? Porque tu vai tá afastando ela da lente que é concêntrica, então ela vai fechar, e quando tu aproxima a luz, ela vai estar abertona. E o foco dela é duro, ela é uma luz dura, ela não é difusa, então ela cria sombras duras. Se tu botar alguma coisa na frente, ela vai fazer sombra. E o Fresnel é o contrário, ele é uma lente que tem que ela é martelada. Ela não é bem martelada, porque o que ela tem mesmo são círculos concêntricos que refratam a luz para determinado ângulo. Então, o foco delas não é duro, o foco delas não é bem focadinho, o foco delas é difuso, bem difuso. Não tão difuso quanto o Aspar Foco 5, por exemplo, mas eles são difusos, eles têm a borda dele bem difusa, não tem uma linha que tu não consegue, assim, tem um degradê de iluminação do centro pro final, né? E a elipsoidal, que foi uma revolução na iluminação do teatro, que é uma lâmpada que ela funciona igual a um PC, na real. Ela é uma lâmpada T19, que a gente chama, com um refletor atrás e um carrinho. Porém, a elipso não tem um carrinho. O que a elipse tem são duas lentes que fazem a ótica elipsoidal. Então, o que isso significa? Significa que com a elipso afastando, ela é uma lâmpada maiorzinha, e com essas duas lentes, se tu afasta elas ou aproxima elas, tu consegue óticas diferentes. O que significa? Tu consegue ter um foco duro, como o de um PC, e tu consegue ter um foco desfocado, como o de um Fresnel. Tu também tem a possibilidade de usar facas e recortes, que significa que tu pode fazer uma iluminação quadrada, porque como ela é dura, né? Tu tem como fazer um quadrado, tu tem como fazer um triângulo, tu tem gobos, que então tu pode imprimir imagens com esse artefato, tu consegue imprimir imagens com ele, botando um círculo de metal que vai estar cortado na forma do desenho, tu coloca ela na elipse e ela projeta justamente esse desenho, e é um artefato que dentro dele mesmo tem inúmeros usos, né? Ele é muito versátil. Essas são as iluminações básicas desde os anos 60, e eu acho que até dos 50. A elipso, ela chegou nos anos 80, então a elipso é algo mais moderno, mas assim, PC Fresnel e Par faz muito tempo. Agora nós temos os artefatos LEDs. Os artefatos LEDs são lâmpadas que a gente chama de inteligentes. Isso significa que elas mesmas têm microcomputadores nelas. Então, o que elas usam? Elas não usam eletricidade para controlá-las. Hoje em dia a gente não usa eletricidade direto para controlar a iluminação, nem com as lâmpadas comuns, nem com as lâmpadas incandescentes. A gente não usa. Por quê? Porque a gente tem um protocolo chamado DMX, que é um protocolo digital. Tu usa um cabo DMX, que ele parece um cabo de microfone, mas não é. Tu vai plugar na tua mesa e esse cabo DMX vai ir para um rack, que é a coisa que controla a eletricidade. Então a gente vai conseguir controlar toda a iluminação do palco com a facilidade de ser digital. Então tu tem como ter programas que vão fazer coisas muito mais complexas do que uma coisa analógica viria a fazer, porque uma mesa analógica tu não tem exatamente como gravar cenas nela. Tu até
consegue ter alguns jeitos de fazer isso, mas todas as mesas que tentaram fazer isso, elas são ou muito complexas, e foi uma coisa de experimentação, assim, e mesmo assim tu tem que passar por um microcomputador, porque tu precisa de RAM, que vai ser uma memorização da coisa, né? Ou ROM, depende de como tu vai utilizar. Só que, enfim, na analógica tu não grava a cena, basicamente. Com a digital, tu consegue gravar cenas, tu consegue botar 80 refletores em uma peça que tem 150, ligar 80 refletores a 100% e os outros refletores a 50%, com 2 botões gravar, e tu consegue levantar toda essa cena num botão só. Fora inúmeras outras coisas que tu pode fazer time code, que a gente chama, que é tu botar tudo no tempo, né? Então tu consegue dar go na iluminação, e se tiver tudo cronometrado, vai tocar uma cena após a outra no tempo determinado. Tu consegue fazer muitas outras coisas muito complexas, e é por isso que a gente usa o sinal DMX digital até para incandescentes. E a LED é justamente, ela funciona só com o canal DMX, porque de verdade tu vai ligar ela numa tomada normal e tu vai controlar ela só o DMX. Por que elas são inteligentes? Porque elas conseguem produzir mais cores, porque tu tem LEDs, e aí tem diversos LEDs diferentes, tem tri-LED, quadri-LED, blá blá blá, mas em essência, tu consegue fazer mistura de cor na lâmpada, porque tu tem LEDs vermelhos, verde e azuis, e esses LEDs vermelho, verde e azul, tu consegue misturar, são as cores primárias, então tu consegue misturar uma quantidade absurda de cores com essa LED sozinha. Então ela é um artefato muito mais complexo, e daí a gente vai passar para Moving Light, que são artefatos mais complexos ainda, que com esse protocolo DMX tu consegue controlar o movimento dela, os shutters, que a gente chama, né, o diafragma dela, tu consegue configurar cores para ela, tu consegue configurar os movimentos dela, tu consegue, então, aí existem ribaltas, agora a gente tem pixel mapping, que a gente consegue mapear cada pixel de artefatos, e cada um desses pixels ser animado de uma maneira diferente. Então o protocolo DMX digital é uma coisa que abriu inúmeras possibilidades. É o próximo passo, e é o passo em que a gente está atualmente. Agora, sobre o aspecto artístico da iluminação. A iluminação tem como motor artístico dela a arte visual, né? Porque ela o estímulo dela é totalmente visual. E dentro desse estímulo visual, ela está servindo ainda ao estímulo visual da peça. Então, a peça teatral, ela é um produto complexo, que é audiovisual, né? E é performático, porque existem atores em cena, existem o som acontecendo, a iluminação acontecendo, então é um sistema complexo, e dentro desse sistema todo, que se estiver trabalhando em conjunto, vai ser um resultado mais efetivo para a poética do espetáculo, para a semiótica que está se criando com aquilo, melhor o resultado que o público vai ter. A iluminação, tu tem, como toda arte, tu vai ter alguma coisa, certos parâmetros básicos que tu vai utilizar nesse processo artístico, que meio que guiam como é que tu vai montar o resto, como é que tu vai explodir essas coisas para começar a criar poética, começar a criar etc. Então, a iluminação, ela tem alguns conceitos básicos que gerenciam ela sempre, que é forma, cor, intensidade e espaço. Cor é cor. Quando tu é um desenhista de iluminação, tu tem que estar a par de teoria das cores, e a teoria da cor da iluminação é um pouquinho diferente ainda da teoria da cor comum, porque a iluminação, ela parte de um pressuposto de mistura um pouquinho diferente. Ela é mais ótica. Então ela é mais suscetível à ilusão. Mas enfim, tu tem que saber teoria de cor, o que é cor aditiva, subtrativa, a própria cor em si. A gente tende a associar a cor a certas coisas, dependendo de onde tu tá no planeta, né? Porque daqui a pouco a tua cultura é diferente e tu vai receber uma cor específica diferente de outra cultura. Mas, para todas as intenções, a gente aqui costuma o quê? Vermelho, perigo, morte. Aí azul, noite, ou calma, etc. A gente tem toda essa questão semiótica que é legal de estar a par, justamente ou para subverter ou para utilizar como no valor dele, que a gente já percebe, né? Ela tem intensidade, que é justamente a intensidade da iluminação, né? O quão forte é essa iluminação, qual o nível que ela está
sendo utilizada, jogada os fótons da iluminação no lugar. Espaço porque ela delimita espaços, né? Ela faz uma delimitação de espaço com a questão de que tu pode apagar um lugar e revelar outro, então ela tem uma qualidade de espaço. E forma, que a iluminação ela pode ter diversas formas, e não só forma como quadrado, redondo, etc. Mas ela influencia formas. Então, dependendo de como que tu for utilizar a sombra e o que tu mostra, o ângulo que tá a luz, que vai gerar uma texturização diferente nos corpos ou no cenário e tudo mais, tu tem como utilizar isso também para efeitos poéticos e efeitos estéticos, né? A iluminação ela tende a influenciar a forma de outras coisas. Aí, partindo desses preceitos básicos de iluminação, tu consegue começar a pensar como um pintor, como um compositor. Tu vai começar a criar em cima daquilo com o teu diretor, cenógrafo, de preferência todo mundo falando a mesma língua, no sentido de criação ali, né, para que o objetivo e resultado final estético esteja congruente, poético, dentro, né, do fazer artístico ali, do grande resultado artístico que a peça pede. É basicamente isso, assim, e é legal de ver algumas peças para ver isso acontecendo, principalmente peças, assim, que sejam esteticamente interessantes, assim, sabe? Tem várias iluminações muito impressionantes que chegam aqui, inclusive, nos festivais de teatro. Eu já vi muita coisa muito interessante, muito louca. Tem um monte de espetáculos no YouTube. Eu sei que tem vários grupos com alguns espetáculos no YouTube internacionais, então eu sei que o Berliner Ensemble tem alguma coisa. O Ballet de Paris tem, e as iluminações deles são muito, muito impressionantes, porque eles usam muita moving e aquelas coisas. Tem a Orquestra da Sibéria, que também a iluminação deles é um absurdo. Eles têm essa coisa de ter esse show que é uma orquestra e a iluminação seguindo, assim, bem o que a música significa e tudo mais. Tem os shows do Nine Inch Nails, então vale a pena ir atrás dessas coisas. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar alguma coisa, me perguntar alguma coisa, pode perguntar pra Adriane as minhas redes sociais, mas é basicamente Casemiro Azevedo no Facebook e no Instagram. Podem me perguntar qualquer dúvida. Estou à disposição e obrigado pelo espaço aí.